Sabe aquela sensação de que às vezes a vida parece que está passando no piloto automático? Aquele sentimento de que existe algo muito mais profundo dentro da gente, só esperando para ser descoberto? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no conceito de autodespertamento inadiável, com base no capítulo 8 do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, para a gente entender como despertar a nossa consciência. Olha só que citação poderosa para a gente começar. Ela mostra que a consciência é uma grande jornada, desde o sono profundo lá nos minerais até o pensamento no ser humano. A gente vê uma evolução constante. Mas será que pensar é o ponto final? Pois é, como a gente vai ver, isso é só o comecinho de um despertar muito, muito maior. Bom, para a gente entender o que é despertar, primeiro a gente precisa dar uma olhada no que significa estar dormindo. A autora nos convida a enxergar uma grande parte da nossa existência como se fosse um estado de sono, sabe? Uma espécie de névoa que não deixa a gente ver quem a gente realmente é. Tá, mas o que é essa tal de consciência de sono na prática? Pensa assim. É viver no piloto automático com o foco total no que é superficial, sem nenhuma conexão com o nosso propósito maior. É aquela sensação de estar à deriva, sem um leme para guiar a gente de volta para nossa essência. E como é que a gente percebe isso no dia a dia? É aquele fascínio pelo próprio umbigo, sabe? O apego a pequenas ambições que acabam consumindo toda a nossa energia. E o mais curioso é que muitas vezes existe até uma certa resistência em acordar. É o conforto da passividade contra o desafio de crescer. Afinal, quem nunca preferiu ignorar um problema a ter que encará-lo de frente? E é aqui que a gente chega no ponto central. A obra deixa bem claro. O despertar não é, tipo, uma escolha. É uma necessidade, uma transformação interna que não dá mais para adiar. Ué, mas por que essa pressa toda? Se parece tão mais confortável ficar nesse soninho, por que não continuar? A resposta, segundo a fonte, está na própria razão de a gente existir, no motivo pelo qual estamos aqui. E a metáfora que se usa é simplesmente perfeita, um parto interior. Sim, o despertar pode doer, exige que a gente olhe para dentro, encare as nossas sombras. Só que o resultado é o nascimento de uma nova consciência muito mais livre e autêntica. É aquela dor que vem antes da maior alegria de todas. Ok, então vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Afinal, como é esse processo de despertar? O que ele exige da gente? E a resposta, olha, não está em nenhuma fórmula mágica. Está no esforço consciente do dia a dia. A gente sabe que é tentador procurar um atalho, né? Jogar a responsabilidade para um guru, para um salvador qualquer. Mas a obra é muito clara quanto a isso. O único caminho é o do esforço pessoal. É tipo arregaçar as mangas e fazer o trabalho interno, sabe? Pegar as rédeas da própria jornada. E para reforçar essa ideia, a autora até cita o apóstolo Paulo. E a linguagem é forte mesmo. Olha só. O sono da consciência é visto como uma espécie de morte. O despertar, então, é um verdadeiro renascimento. É se levantar para uma vida que faz sentido de verdade. Certo. E no final das contas, qual o resultado dessa jornada toda? Como é que uma pessoa desperta enxerga o mundo? Olha, os problemas não somem, não. Mas o jeito de lidar com eles, isso muda da água para o vinho. A diferença é gritante. Enquanto a consciência adormecida se coloca como vítima, sabe? Por que comigo? A desperta se pergunta: o que eu posso aprender com isso? A gente sai da reclamação e entra na busca por crescimento. Isso faz a gente parar e pensar, né? Qual dessas visões a gente tem adotado mais? Toda jornada precisa de uma referência, né? Um farol, um exemplo para a gente se inspirar e seguir. E a fonte nos apresenta o que seria o modelo máximo dessa consciência desperta. Alguém que foi até o fim desse caminho. Segundo a obra, esse exemplo máximo é Jesus. Ele seria a representação da consciência em sua forma mais plena, vivendo em total sintonia com a sua essência mais profunda. Ele acaba se tornando aquele guia que mostra o potencial que existe dentro de cada um de nós para alcançar essa mesma liberdade. E para a gente fechar, a pergunta final volta para dentro de nós mesmos. O que, na nossa consciência, ainda está dormindo? O que está esperando para ser despertado? A obra nos dá um mapa, mas a caminhada, essa é de cada um de nós. E ela pode começar agora mesmo.